Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vinícius, nós somos da Igreja de Trindade Santa e nós queremos conversar com você sobre um assunto muito importante, a depressão. Depressão que tem atingido muitas vidas nos nossos dias e já faz tempo que tem causado grandes prejuízos. Talvez você que está me assistindo agora, você que está me vendo aí por este vídeo, conhece alguém que está com algum tipo de sintoma, algum tipo de reação. Talvez você percebeu em você mesmo alguma mudança no seu comportamento. E eu quero lhe dizer que muitos sinais da depressão são nocivos, são às vezes sensíveis, imperceptíveis ao olhar humano, e muitas das vezes, na maioria delas, aliás, nós não damos importância por achar que ser um cansaço corporal, achar que a nossa rotina está um pouco desgastada, quando muitas vezes nós estamos dentro de um quadro de depressão. E o quadro de depressão, ele pode trazer sintomas dos quais, por exemplo, ganho de peso excessivo, perca de peso excessivo, alteração no humor, falta de motivação, falta de cuidados pessoais, e isso vai fazendo com que a rotina e a vida do indivíduo mude sensivelmente. Para que você possa entender um pouco a respeito disso, eu quero lhe dizer que você não é o único que pode estar sofrendo com isso, ou alguém que você conhece possa estar passando, mas muitos homens e mulheres ao longo do tempo passaram, enfrentaram e superaram a depressão. Nós estamos aí no mês de setembro, onde existe aí a campanha pela prevenção contra o suicídio. E eu quero lhe dizer que o suicídio é o resultado final de muitas coisas que já vem acontecendo ao longo de uma vida. E uma delas é a depressão. Agora, como é motivada a depressão? Muitas vezes pela dor de uma perca, uma frustração, um relacionamento que não deu certo, uma conquista não alcançada. Muitas vezes, acredite você ou não, uma depressão pode ser gerada mesmo após uma grande vitória. E eu tenho um exemplo da Bíblia que eu quero ler com você, e para que a gente possa desenvolver esse papo aqui que nós vamos iniciar agora. Se você puder, pegue aí a sua Bíblia onde você estiver, ou abra o aplicativo no seu celular, ou naquilo que você tiver à sua disposição, e leia comigo aí no livro de 1 Reis, capítulo 19. Diz assim o texto sagrado: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um desses. Agora preste atenção no versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Só para que a gente possa entrar um pouco no assunto, eu quero situar você dentro do texto. Elias é um profeta muito conhecido dentro da Bíblia Sagrada, homem que aparece como uma autoridade diferenciada dos seus dias para confrontar aquilo que Israel, sua terra, está vivendo e enfrentando. Ele traz uma palavra dizendo: segundo aquilo que eu vou dizer, não vai haver chuva no céu, até que Deus mande chuva novamente. Deus então honra a palavra daquele profeta, e agora Israel passa a viver um tempo de seca, de escassez, de dificuldade, porque o Senhor havia cerrado os céus. A Bíblia vai dizer, só para que nós possamos encurtar um pouquinho essa história, que num período de 3 anos e meio não houve chuva, e Israel passou a sofrer muito com isso. Acabe, sendo rei de Israel, agora tem o interesse de buscar Elias. Para quê? Para que seja morto. Então a Bíblia vai dizer que Elias se apresenta com um desafio aos profetas de Baal, dos quais Israel estava envolvido com a idolatria deles.
e lhes propõe um desafio: vamos subir o monte e preparar sacrifícios. Vocês oferecerão aquilo que vocês creem para as suas entidades e pedirão que Deus envie fogo. A necessidade era de água, mas o pedido de Elias era fogo. O desafio era difícil. Elias estava confiante, estava numa situação onde ele sabia que Deus honraria ele. A Bíblia vai dizer que Elias diz assim: se vocês oferecerem o sacrifício de vocês e o Deus de vocês responder com fogo, ele será Deus com Israel. Porém, não sendo cumprido o sacrifício de vocês e não havendo resposta, será a minha vez. Então eu oferecerei o meu sacrifício e o meu Deus responderá com fogo. E assim ele faz. A Bíblia vai dizer que ele, chegada a sua vez, repara o altar do Senhor, prepara o sacrifício, faz todo o protocolo e faz uma oração. A Bíblia diz que Deus ouve a oração do profeta e manda fogo que consome todo o holocausto. E a Bíblia diz que todos os profetas que adoravam a Baal são mortos ao fio da espada. E Elias é reconhecido como um profeta de Deus, um homem que estava com uma grande vitória. Quantos de nós, de repente, você que está me assistindo aí, depois de uma grande conquista, se alegra, e se alegra mesmo, porque é motivo, porque você alcançou algo que desejava, você venceu um desafio, você alcançou uma conquista, você naturalmente vai se alegrar. Mas o texto que nós lemos vai dizer que após esta vitória, ia chegar aos ouvidos de Elias uma ameaça dizendo: amanhã é possível que você morra, do mesmo jeito que os profetas morreram. Então o texto bíblico vai dizer: Elias teve medo e se levantou para salvar a sua vida e fugiu. Talvez você está me ouvindo agora e encontra-se na mesma situação. Acabou de conquistar e está triste. Acabou de vencer e não está motivado. Não consegue desfrutar da alegria. E eu quero lhe dizer, isso pode ser um sintoma de depressão. Isso pode ser um sintoma de que algo não está bem, de que algo não está na sua normalidade. Algo está fora daquilo que deveria ser e precisa de atenção. A depressão, ela requer uma sensibilidade para entender aonde ela está atuando. Quantas vezes você de repente alcançou algum objetivo na sua vida e não conseguiu expressar a alegria que poderia? Talvez você está vivendo um sentimento de depressão. Por quê? Porque a depressão, ela mexe muito com as emoções. Mas a depressão, ela pode não se manifestar após uma grande vitória, ela pode se manifestar também depois de uma grande tragédia. A Bíblia vai dizer no livro de Ruth que Noemi, sua sogra, foi para a terra de Moabe porque encontrava lá refúgio, uma vez que Israel estava enfrentando dificuldade. Então ela vai para lá com o seu marido e seus 2 filhos, que lá encontram 2 esposas, uma para cada um. Só que o texto bíblico vai dizer que passado algum período esses homens morrem. E agora Noemi perdeu, além de estar fora de sua terra, perdeu o seu marido e seus 2 filhos, e a única coisa que restou a ela são suas 2 noras. Ela então decide voltar para a sua terra, e preste atenção naquilo que o texto bíblico vai dizer. Ela convence, ou pelo menos tenta convencer as suas noras a ficarem, porque uma vez que eram moabitas, não tinham vínculo com o Deus a qual Noemi servia, que era o Deus de Israel. Então não havia necessidade de voltar para ela, para Belém. Resumo de história: uma das noras é convencida e fica, mas Noemi vem acompanhada de Ruth, que diz a ela a seguinte coisa: eu vou com você, porque se você morrer eu morro com você, se você andar eu ando com você, o seu Deus é o meu Deus, e se você tiver que parar eu paro contigo. A Bíblia vai dizer que quando elas estão entrando em Belém, as mulheres da cidade percebem a chegada delas e dizem: vem aí Noemi. Talvez curiosas, talvez na expectativa de ver alguma diferença da estadia delas na terra de Moabe. Porém o que vem é um semblante descaído de Noemi,
porque está naturalmente entristecida com a perca do seu marido e seus 2 filhos. Então aquelas mulheres dizem: vem aí Noemi. A resposta de Noemi é: não me chamai Noemi, mas chamai-me Mara, porque com grande amargura o Senhor me tratou, e por isso estou aqui. Ditosa eu fui para lá, diz o texto bíblico, feliz eu fui para lá, porém volto amargurada, volto com um sentimento de dor. E eu quero lhe dizer que lidar com a dor da perca é uma das tarefas mais difíceis do ser humano. Lidar com a perca de um ente querido, de alguma pessoa próxima, é ainda mais difícil. Viver a dor do luto é complicada. Mas existe um tempo, diz a Bíblia Sagrada, para todas as coisas, o tempo de chorar e o tempo de rir. Então eu entendo com isso que, mesmo sendo difícil a dor da perca, há um tempo em que nós nos levantamos novamente e tomamos o rumo da nossa vida para dar continuidade. Porém, existem pessoas que ainda não superaram a perca de alguém. Eu, por exemplo, conheço pessoas que já perderam um ente querido já há um longo período e até hoje vivem sequelas na sua vida, porque não souberam lidar com a dor do luto, não souberam lidar com a dor da perca, que é realmente difícil, realmente é complicada e realmente requer ajuda. Tem pessoas que se sentem sozinhas, mesmo estando diante de muitas pessoas. Tem pessoas que se sentem desamparadas, mesmo estando protegidas em sua volta. Tem pessoas que não se sentem amadas, e isso é um sentimento motivado pela depressão. Não saber reagir, não ter expectativa, não ter mais vontade de avançar na sua vida. Talvez você que está me assistindo agora é alguém que está na faixa etária dos 18 anos aos 30, está começando a sua vida, está começando os seus sonhos, mas parece que dentro de você não existe motivação para nada. Isso é um sentimento de depressão. Quantos que me assistem agora, de repente viveram em um contexto familiar onde não havia de fato uma família? E quando você agora está para colocar a sua vida numa caminhada para desenvolver você não encontra razões para isso, porque não viveu família no seu contexto. Você não tem expectativa de um casamento feliz. Você muitas das vezes não tem expectativa de alguém que te faça se sentir amado. Quantos que me veem agora através desse vídeo, que estão com o seu coração partido e pensando: talvez eu não tenha direito à felicidade. Eu quero lhe dizer que isso é um sentimento motivado pela depressão. Mas eu quero lhe dizer uma boa notícia: há um caminho, há um remédio. E o primeiro remédio é reconhecer que precisa de ajuda. Uma pessoa que está sofrendo com depressão, ela tem a dificuldade de reconhecer isso, portanto, não procura ajuda. Portanto, ela vai entender que é uma fase, e pode até ser uma fase, mas se não cuidada, essa fase pode se agravar, e aí nós entraremos em um possível caminho para um suicídio. Quantos relatos você já não acompanhou na TV de pessoas se jogando do alto de uma ponte? Uma pessoa tem que ser muito corajosa para se jogar do alto de uma ponte. O suicídio, ele é uma expressão de alguém muito corajoso, sabia disso? Porque tem que ter muita coragem para tirar a sua própria vida. Só que tem pessoas que não chegaram a esse ponto, mas a depressão está fazendo com que ela perca a verdadeira valor que a própria vida tem. A tua vida tem valor e você não está sozinho. Existe um Espírito Santo que está sempre à tua disposição para te auxiliar. Mas eu também quero que você entenda algo que é necessário para abrir nosso entendimento. Muitas vezes nós vamos precisar de um acompanhamento também profissional. Existem pessoas preparadas para nos amparar.
Existem pessoas preparadas para nos auxiliar a vencer essas dificuldades. Quantos profissionais mal-sucedidos e agora não tem mais expectativa, por quê? Porque a idade está chegando, as dificuldades de se colocar no mercado de trabalho em uma condição boa não é mais aquela do que há alguns anos atrás. E isso mexe com o psicológico, principalmente do homem, por ele ser o provedor, por ele ser aquele que tem a responsabilidade no nosso entendimento social, de ser aquele que vai trazer o pão para dentro de casa. Talvez você que está me assistindo agora é um pai de família frustrado, porque trabalha a vida inteira, se desgasta a vida inteira e não vê o fruto do seu trabalho, e você está entrando em crise, e você está entrando em dificuldade no seu pensamento. Por quê? Porque na sua ideia não há mais como vencer ou alcançar um patamar profissional na tua vida em que você possa dizer: eu estou numa boa fase da minha vida. Mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Deus tem condição de fazer com que você seja estabelecido em uma profissão aonde o Senhor abençoe a tua casa e você se sinta realizado. A falta de realizações em nossas vidas podem gerar em nós sentimentos depressivos, nocivos. Tem pessoas que não conseguem tomar banho. Tem pessoas que não conseguem se levantar de uma cama. De repente você está me ouvindo agora, está aí do outro lado aí dizendo: eu enfrento alguma coisa desse tipo, não tenho motivação, não tenho mais interesse. Quantos jovens com pensamentos de mutilação no corpo? São muitos os relatos que nós ouvimos de jovens tentando dar cabo de suas vidas porque não se sentem felizes. Você tem direito a ser feliz. Quantas mulheres não se sentindo amadas, não se sentindo valorizadas, com complexos dentro das suas emoções, com sentimentos totalmente bagunçados por homens que passaram em sua vida e simplesmente fizeram uma verdadeira bagunça nas suas emoções. Existem muitas mulheres que não superaram ainda muitas situações na área emocional, não viveram uma cura verdadeiramente, uma cicatrização de uma ferida feita e deixada por uma emoção bagunçada por alguém que não soube valorizar. Nós olhamos para tudo isso e nós enxergamos aqui em Elias um homem que estava em evidência, estava com uma vitória garantida e não era muito longo o período dessa vitória, era recente. Mas esse mesmo homem agora foi ameaçado porque não agradou a todos, e isso gera também depressão. Quantas pessoas vivem o complexo de querer agradar a todos e não conseguem, então enxergam rejeição. E agora enfrentam o que? As dificuldades de relacionamento. E Elias está enfrentando uma, por exemplo, porque ele se posicionou. E agora veio a atividade de quê? De dizer a ele: você vai morrer. Jezabel agora se levanta furiosa e vai tentar afrontá-lo e dizer: amanhã você vai estar como os profetas que morreram. E a Bíblia diz que Elias teve medo. Medo também é um direito, mas precisa ser vigiado. Não é errado sentir medo, errado é ficar preso nele. Elias teve medo, e esse medo o levou a fugir para um lugar. Quando ele diz salvar a minha própria vida, entre outras palavras, ele estava dizendo tirar a vida, porque já não enxergava mais claramente tudo à sua volta. A depressão tem essa característica de limitar a nossa ótica, de limitar a nossa visão. Então nós vamos achar sempre que alguma coisa deu errado porque é o nosso destino, é como dizem muitas pessoas, porque está escrito na nossa história. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a nossa história é vivenciada dia após dia. Elias venceu porque Deus foi ao encontro dele, e eu quero lhe dizer nesta hora que Deus está indo ao teu encontro para lhe dizer: não é o fim. Não é motivos
para pensar em parar. Razões até houveram para você se encontrar muitas vezes com um sentimento que envolve esse assunto. Mas Deus, Ele tem poder para lidar com isso e para te ajudar. Deus, Ele sabe que você está enfrentando uma dificuldade que foge das tuas forças, que foge do teu alcance. Mas Ele tem todo o poder para te fazer vencer. Depressão é possível se vencer, mas ela requer uma coisa: reconhecimento de uma necessidade de ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar, a te direcionar a um caminho que vai te fazer vencer a depressão. Elias venceu ouvindo a voz de Deus e voltando para aquilo que Deus tinha estabelecido. Noemi venceu porque Ruth estava com ela. Noemi estava desmotivada e ela mesma diz, amargurada. Em contrapartida, ela tinha uma Ruth que estava motivada dentro dela e que foi o instrumento de Deus para colocar nela motivação de viver a vida novamente. Deus vai colocar pessoas à sua volta para te colocar o desejo de viver a vida novamente, de vivenciar o maior dom e a maior dádiva que Deus deu, a vida. A tua vida tem importância e a depressão não vai ceifá-la, porque Deus cuidará de você e existem pessoas que te amam, que estão à sua volta, que te farão enxergar que a tua vida tem muito mais valor do que o que você está enxergando hoje. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar fazendo você entender a tua importância. Este foi só o primeiro vídeo de uma série que vem aí e que vai te fazer enxergar o poder de Deus para te trazer ao centro da normalidade das tuas emoções e você não estar mais controlada por uma depressão ou debaixo dela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, até o próximo vídeo.